Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou contar pra vocês quais foram os melhores e os piores livros que eu li em 2019. Hoje é dia 1º de 2020, eu tô muito animada pra esse ano. Eu também vou fazer um vídeo falando sobre quais vão ser as minhas metas literárias. E pra finalizar e encerrar, né, o ano que passou, eu decidi dividir com vocês as leituras que eu fiz que me marcaram de alguma forma. Antes de começar falando dos livros de fato, eu quero falar que mesmo os livros que foram favoritos têm alguns defeitos e eu vou mencionar eles, e também os livros que eu não gostei muito têm algumas qualidades. Então eu vou começar pela lista de livros que eu não gostei. E o primeiro livro, na verdade, é um conto brasileiro chamado A Capela. Eu li pelo Kindle, e um pouco de eu não ter gostado desse livro foi porque eu fui com uma expectativa de que era o Nova Jaguaruara. Eu amo Nova Jaguaruara, eu gostei demais de ter lido, foi o favorito do ano passado, do ano de 2017, 2018, completamente perdida nas datas, mas enfim, foi um favorito pra mim e eu queria ler outro livro que fosse igual àquele e não era, obviamente, então eu fiquei bem decepcionada. Mas eu achei ele muito forçado, assim, porque é um livro, um conto de terror, e eu achei assim meio. Não achei assim, não deu, ao mesmo tempo que eu não fiquei assustada, não me causou aquele arrepio, aquele desconforto. Eu achei ele muito assim, forçado, com muitas coisas assim, forçadas mesmo. Parecia que estavam lá só pra chocar e não nem chocaram, né? Nem cumpriram com esse objetivo. Então, eu não gostei deste conto. O segundo livro que eu não gostei é um pouco triste, porque este autor também estava nos livros que eu não gostei do ano passado, que é 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne. E, gente, muita canseira. Se eu tinha achado cansativo 80 Volta ao Mundo em 80 Dias, esse é pior ainda. Eu achei, assim, muito demorado. E eu li uma versão que era ilustrada e comentada. A parte da ilustração foi bom, porque acabou me ajudando a imaginar as coisas, mas muito canseira mesmo, assim. A parte da aventura é bem legal, apesar de que, uma spoiler, assim, ela não é explicada, o final termina totalmente assim, sem você continuar sem entender nada, e aí eu não gosto de livro assim. Inclusive, isso é uma das coisas que eu não gostei dos meus livros favoritos, mas eu vou falar deles um pouco mais pra frente. Próximo livro que tá na minha lista de livros que eu não gostei em 2018, 19, que eu não gostei em 2019, é o livro Clube da Luta, que é outro livro muito clássico, que as pessoas gostam muito, muito famoso, mas eu detestei ele, achei bem ruim mesmo. Achei ele, ao mesmo tempo, muito violento e muito bobo. As coisas que os personagens faziam eram, às vezes, muito assim, muito revolucionárias, crítica à sociedade e, sei lá, pegadinha de menino de 12 anos. E eu achei assim, bem do chato mesmo. E o plot twist super surpreendente eu descobri muito rápido, porque pela própria narrativa dá pra saber, basta você ter aí assim, um pouquinho de conhecimento mesmo, de leitura, de já ter lido outros livros parecidos, que você vai perceber. E então eu não gostei desse livro. Próximo livro que eu não gostei no ano de 2019 é o livro A Cura. É um livro bastante... eu não sei se ele é muito popular ou não, mas eu acho que esse autor é conhecido. Eu não desisti desse autor ainda, eu ainda vou dar uma chance a ele, porque ele mistura ficção científica com investigação, e eu gosto desse tipo dos dois gêneros, então eu acho que pode ser que eu goste bastante. Mas eu basicamente não gostei porque tinham muitos personagens, tanto é que logo na primeira página tinha uma lista de todos os personagens, e eu tava lendo no Kindle, então não tinha como eu ficar consultando, e misturavam vários núcleos, e eu tenho um pouco de dificuldade quando tem muitos personagens. Esse foi um dos motivos pra eu não ter gostado, e também o fato de ser bastante parado. Então, assim, não gostei muito, mas também não odiei, não é o pior livro que eu li. Só que também não foi bom o suficiente, nem pra média e nem pra ficar aí nos livros preferidos. E por último, o pior, assim, um dos piores, eu acho que o pior mesmo foi A Capela, mas esse também tá bem assim, no negócio do quase topo, é o livro Não Pare. É um livro bem adolescente, assim, meio místico, aquela história que todo mundo já ouviu um milhão de vezes.
da menina que descobre que tem um superpoder e aí... Mas ele é muito abusivo, porque além de todo o clichê, o cara vai matar ela e ela se apaixona pelo assassino. Então, assim, não tem como defender. Eu até tentei começar a ler o segundo, pensei assim, vou ler, né, pra distrair e tudo mais, mas não tava valendo a pena, então eu nem continuei. E, por último, eu também decidi colocar, né, eu já falei os 5 livros, mas eu decidi colocar um livro que eu abandonei, foi o único livro que eu abandonei esse ano, que é O Ogro e a Louca, que é outro livro, é um romance, esse é um romance de época. Ele não tem muito nada demais, assim, é só porque realmente não é um tipo de história que eu tenho costume de ler, então eu achei melhor já parar e não ficar, assim, presa nisso, porque talvez isso possa me impedir de ler outros que eu prefira. E passando para a lista de livros que eu mais gostei, o primeiro livro que eu vou falar é Warcross. Eu acho que esse foi o meu livro favorito, assim, do ano. Eu gostei demais de Warcross, eu achei, assim, muito legal, muito divertido. Eu li numa época que eu tava sem ler já, assim, há bastante tempo. Então eu fiquei muito feliz de ter começado a ler esse livro e terminado, porque eu achei, assim, muito legal mesmo. Eu fiquei, assim, animada, como eu não ficava muito tempo por livros. Então eu acho que ele, com certeza, foi o livro que eu mais gostei esse ano. Infelizmente, ele termina com um plot twist para um segundo livro que eu nem sabia que existia. E isso me deixou um pouco triste, porque agora eu fico querendo ler o segundo, mas eu já ouvi dizer que o segundo não é tão bom. Então a história acabou não ficando completa. Mas, basicamente, ele por si só foi um dos meus livros preferidos, talvez o meu preferido desse ano. O próximo livro é Perdido em Marte. Eu acabei descobrindo esse ano que eu gosto bastante de livros que se passam no espaço. Inclusive, eu comprei uma biografia de um astronauta, estou super empolgada para ler, porque realmente é um assunto que me interessa tanto para filmes quanto para livros. Então, eu fiquei bem feliz de ter lido esse livro. Ele é bastante técnico também, fala bastante sobre o processo dele em Marte, diferente. Fala no filme. Fala também, mas o livro é bem mais técnico. Mas mesmo assim eu achei muito divertido. Eu não sei, a maneira como o autor escreveu não ficou cansativa. Então eu gostei bastante de ter lido esse livro. Quero ler o Artemis também, que é do mesmo autor, né? Então vamos ver se eu leio, se eu não leio. Mas esse é um dos livros que eu mais gostei. E também na mesma linha ficou entre os meus livros preferidos desse ano. O único livro... na verdade... Perdido em Marte eu também tenho ele físico, mas eu acabei me emprestando pra minha mãe e não tá comigo. Olha só, agora que eu parei pra pensar, todos esses livros até agora eram livros que eu só tinha lido no Kindle, mas o próximo livro que é um favorito desse ano é o Alien. E os dois, no caso, esse foi o primeiro livro que eu li no ano e esse foi o último, foi coincidência, não foi proposital. Mas eu gostei bastante de ter lido esses livros. Achei bem divertido, porque tem toda uma pegada assim de mistério, suspense, ação. E é no espaço, que é um tema que eu descobri que eu gosto bastante. E fiquei mesmo muito feliz de ter lido, porém, como eu disse, tem um defeito assim bem grande, que o segundo livro, ele é praticamente uma replicação do primeiro. Então foi bom eu ter lido eles de maneira assim separada, porque se eu tivesse lido eles seguidos, eu teria desistido, porque a história é bastante parecida, porque é o mesmo acontecimento, assim, um grupo de pessoas descobre lá que tem alguma coisa acontecendo, e aí eles descobrem que é o alien, e aí eles descobrem como ele funciona e o que ele faz com as pessoas. É mais ou menos a mesma coisa, e eu imagino que o terceiro também seja assim, então eu já estou pensando que apesar de eu ter gostado e eu estar animado querendo ler o terceiro, eu não vou ler ainda, porque se eu ler agora, provavelmente eu vou achar ruim. Então eu vou deixar passar um tempo pra história sumir um pouco da minha cabeça, pra eu poder ler. Mas, de qualquer forma, eu achei bem divertido, fiquei feliz de ter lido, então eu acabei decidindo favoritar eles. O próximo livro que eu gostei muito de ter lido esse ano foi O Homem de Giz. Se você me acompanha no Instagram, você sabe que no dia que eu li eu fiquei assim muito com raiva. Achei o final assim muito do ruim. Fiquei muito estressada, achei bem ruim mesmo. Acho que poucas vezes na vida eu achei um final de livro tão bom, tão ruim. Tão ruim quanto esse, que eu me lembro assim, é só As Gêmeas do Gelo. E todos os dois livros são livros que eu gosto demais. E no caso, eu decidi favoritar O Homem de Giz, porque é um livro que é muito bom durante todo o caminho.
mesmo que no final seja ruim, ele foi construído muito bom, tipo, o processo de leitura que eu tive com ele foi muito divertido, me fez muito bem, não me fez muito bem no sentido de que foi uma história leve, porque não é, mas me divertiu e me fez sentir muitas coisas, então eu gostei muito dele, mesmo que o final tenha sido muito ruim, e eu com certeza não podia deixar de colocar ele como favorito, porque é um livro que me marcou bastante. E por último, mais uma da série, assim, um negócio polêmico, porque eu até fiquei em dúvida se eu colocava ou não, mas eu decidi colocar mesmo assim, que é a trilogia do Vencedor. Por quê, gente? Então eu vou pegar eles aqui. Gente, eu li esses livros praticamente seguidos um do outro, assim, tipo maratona, fui lendo. E isso é praticamente o motivo principal para eu ter colocado esses livros como favoritos. Tem muitas coisas que eu detestei nele. O fato de a parte do romance ser muito maior e muito mais relevante do que toda a discussão política que deveria ser muito mais importante. A protagonista ser insuportável. Tem muitas coisas que eu não gosto nesse livro, mas eu li 3 livros de muitas páginas cada, todas essas páginas praticamente de uma vez, então eu acho que é porque eu gostei da história, não tem outra explicação. E me marcou também bastante por ter me feito passar raiva mesmo, e eu acho que talvez não, eu tenho praticamente certeza que todos os desencontros e essas coisas foram escritas propositalmente pro leitor sentir, assim, né, esse tipo de emoção que é da raiva mesmo. Então eu não sei, gente, eu senti muitas coisas lendo esse livro, e principalmente raiva mesmo. Mas eu acho que mesmo assim isso é um sinal de uma boa escrita, apesar do protagonista ser realmente muito insuportável. Eu acho que eu não podia deixar de mencionar esse livro, porque se eu olho assim minha lista de leituras do ano, com certeza esse é a trilogia, esses livros são os livros que me trazem assim mais memórias, então eu não poderia deixar de mencionar eles aqui. E por último, uma menção assim honrosa, porque não é um livro, é um conto que eu li nas vésperas assim do fim do ano, e eu fiquei muito feliz de ter lido, porque foi assim o melhor conto de todos. É um conto do Victor Martins, é o segundo conto que eu leio dele, e é incrível a maneira como ele escreve. A maneira como ele escreve é assim muito dele, assim, muito divertida, muito aconchegante, e é escrito em algum lugar. É um livro totalmente assim, que sou eu, que fala sobre ser fã, e fala sobre ser fã de bandinhas e de boy groups que sejam tidos como para adolescentes e sendo um adulto. Então o protagonista, ele tem muito esse sentimento de ter sido julgado, de se sentir mal por gostar. E isso sou eu totalmente, gente, porque eu passo por isso o tempo todo, porque eu gosto demais de McFly, eu gosto mais de K-pop, eu gosto demais de The Bane, e eu vivo pra comprar ingresso pra show, porque é o que eu faço pra me distrair. Só que sempre me bate aquele sentimento assim de o que eu tô fazendo da minha vida. E as pessoas também me julgam bastante. E inclusive muito do livro realmente sou eu, assim, eu me identifiquei demais com o personagem e eu me diverti muito. E me deu assim um quentinho no coração, então eu não podia também deixar de falar desse conto, porque foi mesmo muito incrível ter lido ele, eu fiquei muito feliz. Enfim, essa foi minha lista de livros preferidos e menos preferidos do ano. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você concorda com a minha opinião, e até o próximo vídeo.